Sejam bem-vindos para mais um episódio, né? E esse episódio está sendo realizado aqui na Feira Paraíba Agronegócio 2025. Estou na presença ilustre de duas pessoas, dois senhores aqui, que representam bastante a nosso setor agropecuário, né? Fernando de Lorenzo, né? Hoje conselheiro na BCZ, né, Fernando? E o doutor Mário Borba, né? Presidente da nossa federação e também vice-presidente do Conselho Nacional de Agricultura. E hoje um assunto é um assunto primordial, principalmente para a nossa agropecuária, tanto a nível nacional como também estadual. E eu recorro já, seu Fernando, uma pergunta para o pessoal que está nos assistindo que não tem conhecimento do que seria a BCZ, então eu gostaria que o senhor se apresentasse, caso tenha algo a mais a acrescentar, mas também falasse a missão da BCZ a nível nacional e também do nosso estado paraibano. Bom, João, eu sou Fernando de Lorenzo, como você apresentou há pouco, eu sou conselheiro consultivo da ABCZ, da presidência e da diretoria. A ABCZ hoje é uma entidade com mais de 105 anos, né? E o propósito inicial da ABCZ foi exatamente o melhoramento do rebanho nacional, melhoramento genético do rebanho nacional. Então, desde quando, da sua fundação até hoje, a nossa bandeira principal é exatamente melhorar, através hoje de diversos programas. Nós vamos falar aqui sobre cada um deles, tá? A BCZ hoje, por ser uma entidade desse porte, ela conseguiu, né, já ser a maior associação pecuária do mundo. Ela trata das raças zebuínas, de todas as raças zebuínas, e em cada estado da federação a gente tem uma representação formada por 3 conselheiros, tá certo? E esses conselheiros são os representantes diretos dos pecuaristas daquela região, com o objetivo de melhorar geneticamente o rebanho daquele determinado estado. Como conselheiro, também, a BCZ, na sua estruturação, nos permite formação de comissões e grupos que trabalham com atividades focadas na pecuária nacional e da América Latina, né? Nós estamos instaladores na Bolívia, com o exemplo que agora está acontecendo a Expo Cruz, em Santa Cruz da Serra, né? E, enfim, há um propósito já enraizado, né, por todos esses conselheiros, e nós temos muito o que falar aqui do que pode ser feito pelo pecuarista para se tornar eficiente, para se ter uma pecuária de bons resultados, né? E eu vou acompanhar cada uma das suas perguntas aqui e tentar explicar o máximo possível o nosso papel e deixar a BCZ de primeira mão à disposição de todos, né? Aproveitar a oportunidade de estar aqui do nosso lado, Mário Borba, que é um amigo, mas é o nosso boi de guia no estado da Paraíba e na federação lá em cima, que nos permite e nos apoia em todas as nossas ações. Então é uma parceria muito importante que a BCZ tem, com muito orgulho, e para a gente pecuarista aqui também no estado, né? Não é missa de corpo presente, porque Mário tem feito um trabalho diferenciado e esse trabalho vem resultando em propostas concluídas, né? Em projetos finalizados, em propriedades com mais eficiência, grandes programas como o Senado tem, né? Que é o ATG, e eu acho aquilo fantástico, né? Ontem eu pude receber do stand da BCZ um grupo de alunos com os seus instrutores e vi assim como eles estão empenhados em aprender e depois levar isso de fato na prática do campo. Isso é muito importante, né, presidente Mário Borba? Fernando frisou muito bem essa parceria junto com a FAEPA, né? Gostaria que o senhor falasse mais sobre a entidade dessa parceria entre a FAEPA e a BCZ para os agropecuaristas paraibanos. Olha, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar você, João Quintães, cumprimentar aqui o nosso amigo Fernando, parceiro, amigo, nesse momento, aí, né, durante essa semana da Paraíba Agronegócio, a importância que tem a presença dessa carreta do agro pelo Brasil afora, né, já agradecendo ao nosso presidente, ao nosso instituto, a presença da carreta mais uma vez aqui na Paraíba,
E a presença da federação como representação, com apoio da CNA, com apoio do próprio Senado Nacional, é muito importante, né, nessa parceria que existe hoje da Federação da Agricultura, não só da federação, mas da própria CNA. Existe hoje um convênio, um termo de cooperação técnica a nível nacional entre a CNA e a própria BCZ, onde Gabriel, que é o presidente da BCZ, junto com o nosso presidente Leão Martins, foi assinado um termo de cooperação técnica entre as duas entidades, né, no sentido que a gente possa cada vez mais fortalecer esse trabalho de ambas as entidades, né? A gente, a agricultura e pecuária anda junto, todo o setor anda junto, e estamos sempre presentes. Agora na última, na Exposebu que houve agora em Uberaba, estava lá nosso presidente com toda a sua equipe, né, junto com o Gabriel, no sentido de a gente fortalecer mais essa aproximação e a federação que vem também aqui, não só a nível nacional, mas também aqui a nível local, também a nível do estado da Paraíba, essa parceria com o núcleo do Nelore, com a BCZ, junto com o Fernando, Dr. Paulo e Fabiano Chus, que representa aqui a BCZ. Então é uma satisfação grande estar mais uma vez aqui nesse podcast aqui, discutindo e falando das parcerias que existem hoje e que poderão ser fortalecidas no futuro. Muito bem, presidente. Seu Lourenço, muita gente fica naquela. Hoje, o senhor poderia falar mais com propriedades práticas, questões de valores de um animal sem registro e um animal pior na questão da pecuária? É a água para o vinho, né? Então a gente sabe que o animal com chancelado, registrado, inspecionado pela entidade, pela BCZ hoje, ele traz consigo um valor genético importantíssimo para imprimir e melhorar aquele rebanho. Um animal sem registro, ele pode até ser filho de um touro PO e de uma vaca PO, e por razões burocráticas ou alguma falha de tramitação de burocracia, tenha ficado sem ele, mas mesmo assim tem a oportunidade da BCZ mandar um inspetor lá dentro para avaliar e definir o registro daquele animal. O fato hoje, João, é que a gente tem que valorizar o animal registrado não pelo papel, que o que está chancelado ali é de fato que naquela raça zebuína, quer seja Nelore, quer seja Cindy, Gita, Bapuã, Guzerá, não importa a raça, né? O animal foi inspecionado pelo um especialista com condições treinadas, preparados, viu, João? Que são preparados, a BCZ hoje treina esse pessoal, temos mais de 100 técnicos preparados para isso, né? São pessoas que se qualificam para tal e eles vão a campo, na propriedade daquele indivíduo, vai verificar esses animais e quando eles seguem o seu ritual normal da burocracia, desde a comunicação de cobertura ou inseminação de transferência de embrião, quanto no ato do seu nascimento, depois a comprovação pelo DNA, ele faz a inspeção visual do fenótipo do animal e determina o seu registro. Tá? Então, na primeira fase vem o RGN, que é o registro de nascimento, e na segunda fase já é o registro definitivo. Então, os reprodutores, as matrizes que obtêm esse chancelamento, esse resultado, são animais qualificados para melhorar o rebanho, para progredir, para desenvolver, para multiplicar aquela raça em qualquer região. O procedimento é o mesmo. Bacana, né? E é bom frisar também que a genética ela é importante, é um passo estratégico, né, presidente? E eu até pergunto para o senhor assim, será que é uma situação estratégica hoje trabalhar com a genética para aumentar a questão da renda do produtor rural hoje na Paraíba? Eu acho que a questão do registro ginecológico é uma coisa hoje essencial, né? Você não pode, é a única fórmula de você melhorar a qualidade do rebanho, a qualidade da carne, que o Brasil hoje é um grande exportador, o mundo, o maior exportador de carne bovina do mundo, mas precisamos cada vez mais, tem muita coisa boa, precisamos cada vez mais melhorar a qualidade dessa carne. E para isso entra a questão genética, né? O que Fernando falou, quer dizer, a necessidade que tem do produtor se conscientizar de que ele tem que ter um animal de melhor qualidade.
porque talvez aí mais de 50% dos nossos produtores, na hora de comprar um reprodutor, um animal selecionado, ele procura, vamos dizer, cabeceira de boiada. Você prende 50 boi Nelore e vai tirar achando que é o melhor e que às vezes não é, né? Então não tem nenhuma comprovação genética que aquele animal, por ser bonito, por ser bem feito, ele pode ter uma reprodução boa. Então é uma coisa que está sendo corrigida, inclusive essa semana passada aí, quinta e sexta-feira passada, tivemos aí o Conacarne lá em Belo Horizonte. O primeiro Congresso Brasileiro de Carne foi realizado em Brasília com apoio da CNA, com a Federação da Agricultura de Minas Gerais e outras federações, do Senar, no sentido de mostrar para o produtor, praticamente mais de 2.000 produtores estiveram presentes, produtores do Brasil inteiro, no sentido dessa questão do melhoramento genético e da qualidade da carne. Então essa é a grande preocupação no momento hoje. A agricultura evoluiu, tudo evoluiu, e a pecuária evoluiu muito, mas precisa evoluir muito mais. E a gente tem que focar na questão genética e na questão da qualidade da carne, né? Então isso foi discutido bastante, várias palestras nesse sentido, a presença de frigoríficos, a presença de pessoas na área comercial, de marketing, de tudo, no sentido de que a gente possa produzir uma carne melhor, né? Foi citado um exemplo, eu me lembro bem, onde nós temos um rebanho de mais de 200 milhões de cabeças. Os Estados Unidos hoje tem 80 milhões de cabeças e tem uma produtividade igual a nossa. Então a gente tem um rebanho ainda que precisa ser muito ainda melhorado, qualificado, para que a gente possa alcançar outros mercados. Então essa é a grande preocupação hoje, e a genética é a base de tudo. Bacana, né? O pilar, né? E Fernando de Lorenzo, vamos falar dos programas agora? Os Vamos só programas. abrir aqui o espaço, aproveitando que o Marco terminou de explicar. Nós tivemos aqui o jurado, o Aldeci Marim, que é o diretor do Conselho Técnico da ABCZ, já foi nosso diretor técnico, e antes de vir para cá, ele estava na Espanha, a convite do governo espanhol, para fazer umas inspeções de determinadas raças. Acho que a Fúria era o local, né? E a pergunta que todo mundo fez lá, como é que o Brasil chegou a ser o maior exportador de carne, nessa velocidade que nós chegamos, né? Na capacidade que nós chegamos, qual era o segredo disso aí? E a resposta dele foi muito simples: genética, né? Genética é a resposta, né? Com a genética você consegue tornar aquele rebanho eficiente. Essas 200 milhões de cabeças que nós temos hoje aqui no Brasil, ainda tem uma curva de crescimento, uma ascendência muito grande que a tecnologia tem que alcançar, né? Porque há criações no tradicionalismo bruto mesmo, que aí você não tem evolução. As raças por si só já foram selecionadas pela natureza. É isso, Mário? Então, assim, a gente vê, por exemplo, o Nelore veio da Índia, o Sino do Paquistão, não é isso? Então, a gente sabe que a base, quando ele chegou no Brasil, ele já estava selecionado pela própria natureza, né? Pela própria natureza. A intervenção do homem, né, trabalhada corretamente, ela evolui, que é esse o princípio básico que eu lhe disse aqui no começo da ABCZ, né? O fato é que milhares, vamos chamar assim, milhões de cabeças ainda não têm gestão adequada a esse melhoramento. Essa curva de crescimento é muito longa para frente ainda. Por isso, da preocupação da ABCZ em ter grandes parcerias, como nós tivemos muita sorte de ter aqui na Paraíba, né, junto com a FAEPA, conduzido por Mário, e a gente também faz o nosso papel com sem demagogia, com muita maestria nesse sentido. Hoje nós temos 3 conselheiros, temos uma eleição já para novembro, né? Sou eu, doutor Paulo Leite, que é um homem respeitado por tudo que já fez também pela pecuária, e Renato Diniz Cruz, né, que é um jovem rapaz que está também nos ajudando nesse processo. O fato é que essa receita tem dado certo aqui no estado. E o evento como esse que vocês estão participando, né, o Paraíba Agronegócio 2025, já demonstra isso. Em todos os estados que vocês frequentam e vão observar as raças, a qualidade dos animais que estão aqui presentes,
o nível, principalmente, de caracterização racial dessas raças, né? Porque não é só um papel, viu, João? Tem que se lembrar sempre disso, e eu quero firmar isso bem para o criador. Não se engane em ter um papel e achar que vai resolver o seu problema de melhorar o rebanho. É preciso conhecer. Eu tenho dito sempre que para se obter um animal extremamente bem caracterizado, nós precisamos no mínimo de 5 a 6 gerações PO, né? Uhum. Isso é um fato que eu venho falando. Existe a possibilidade de você registrar o animal por avaliação, sim, que é o PA, por um cruzamento também e depois PO. São pontos que foram criados pela própria BCZ para haver uma recuperação de um rebanho que teve uma má gestão, que teve um trabalho já de melhoramento anterior, feito a seleção, e que aquilo se perdeu no tempo e no espaço, e aí uma maneira de conquistar essa recuperação. Mas o fato da necessidade de se manter pedigree e geneacas importantes, independente de que seja a raça zebuína, para você lá na frente é a configuração certa e objetiva para se ter um animal bem caracterizado, imprimindo o que a raça tem de melhor, quer que seja ela para carne, para corte ou para leite. Bacana. Tem algum programa, seu Fernando, assim, que você poderia enfatizar, assim? Olha, hoje o programa que é o mais utilizado no Brasil hoje é o PMGZ, né? Então, o PMGZ permite ao criador, principalmente aquele que não tem assessoria, ou está iniciando, ou não tem uma experiência com a pecuária, tá? De esclarecer para ele que pontos ele tem que atacar para melhorar a eficiência do seu rebanho. Dados assim simples, como intervalo entre parto, precocidade, rusticidade, e pontos que ele vai, no seu projeto e na sua avaliação intra-rebanho, né, fazer as suas tomadas de decisão. Então, o PMGZ hoje é um executivo que você põe do seu lado, uma ferramenta importantíssima, e a BCZ disponibiliza isso, né? E hoje a gente tem, eu não posso lhe precisar os números aqui, mas a gente já tem uma boa fatia do mercado que está envolvido profissionalmente na pecuária utilizando o PMGZ. A tecnologia, né, de genômica, né, para o aceleramento, ela também é importante, ela frisa bem. É de fundamental importância, é um passo à frente que a tecnologia deu, que vai extrair vai se ter uma radiografia mais transparente e melhores dimensões para ser feita essa leitura para o criador, né? Ou seja, ele vai poder conhecer a fundo a genealogia de cada um dos seus animais e o pedigree de fato que existe com eles. Algumas raças a gente sabe que vão melhorar muito porque vai equacionar de forma, isso é um filtro, não deixa de ser um filtro, é muito polêmico isso, né? Mas é um filtro que vai dar origem perfeita, com segurança, daquele racial que a raça tem. Joia, muito bacana. Presidente Mário Borba, o selo da BCG para algum produtor agropecuarista, pecuarista no caso, pesa na hora dele apresentar um animal? Com certeza, mano. Não é? O trabalho que a BCZ vem fazendo hoje com essa questão do registro dos animais, registro ginecológico dos animais, é de grande importância para o setor. E você separa as duas coisas, né? Você tem um animal registrado hoje, a questão de valor, agregação de valor a esse animal. E também, se você ver olhar o animal que não é registrado, ele vai para o abate. Então, a diferença em termos de ganho, em termos de agregação, é muito grande. E vem também, como já falei, como o Fernando falou aqui, a questão do melhoramento genético. Na hora que você compra um animal, vamos dizer, certificado pela BCZ, você agrega um valor muito grande a esse animal. E valoriza o animal e você está levando um animal certificado, um animal comprovado, né? Com toda, vamos dizer assim, com todo o passado daquele animal, de avó, de pai, de tudo. Então você vê toda essa origem desse animal está ali naquele selo e você fica mais tranquilo na hora de comprar esse animal. Então é importante demais que os produtores rurais que estão, esse número cresce a todo ano, o registro de animais de várias raças zebuína cresce dentro da BCZ
E esse selo é de uma importância muito grande. Bacana, Não né? só para a questão do abate, mas para a questão de genética, a questão de melhoramento genético nas propriedades, a importância do selo, da presença da BCZ é importante demais. Muito bem. Fernando, eu queria perguntar, tem produtores nos assistindo, para se associar. Eu sei que é o primeiro passo, eu acho que é se associar. Como se associa a BCZ? Como é que funciona? A estrutura da ABCZ, de todos os estados e seus escritórios regionais, né? Nosso está sediado em Campina Grande, né? Ela tem toda a burocracia necessária para que você se torne um associado. Mas o princípio fundamental é ter a consciência do projeto, né? Então, se você já tem uma fazenda, você já cria de uma determinada forma e está hoje com conhecimento suficiente para melhorar o seu rebanho, a ABCZ vai cadastrar todo o trabalho que ele já tem feito na propriedade. Com esses dados, a gente vai colocar à disposição dele todos os nossos programas, né? Não só o PMGZ, por exemplo, Progenética, que é um programa que veio para Paraíba em 2023, foi assinado em Campina Grande, e que tinha a responsabilidade da coordenação da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado. Infelizmente, pela forma de como ela foi criada aqui no setor público, nós não conseguimos ainda atingir um número satisfatório de levar essa oportunidade desse programa ao pequeno e ao médio produtor. Mas esse programa permite que um produtor que não tenha condições de investir, já tem um rebanho, não tem condições de investir, não é produtor ou numa matriz, que ele compre com a carência de até 3 anos, com juros realmente compatíveis com o mercado, né? Para que ele possa ter essa oportunidade de melhorar o seu rebanho dentro do investimento que no momento ele não está dispondo, ou então não é prioridade para ele naquela situação, em detrimento de outros itens de sua gestão. Então, é uma maneira de levar ao produtor a condição de melhorar geneticamente o seu rebanho. Esse programa, o Progenética, foi sugerido já, eu já tive uma reunião com o nosso secretário, Joaquim Hugo, pedindo, e também a concordância de Mário Borba, pedindo para a gente levar esse programa para o sistema FAEPA-Senar. A adequação ainda está se analisando de como fazer, mas isso vai ser fruto de uma parceria muito importante, porque a BCZ vai não só esse programa consiste, João, só abrir um parênteses aqui para explicar isso para o criador, em pegar reprodutores avaliados, né, das raças zebuínas, para que esse reprodutor possa receber a chancela. Então, até 42 meses de idade, de 18 a 42 meses, o inspetor vai lá na propriedade, identifica um reprodutor daquele produtor, né? Vamos dizer, lá em Mário Bob, eu vou lá e vou ver isso, lá na minha fazenda, lá na Carnaúba, não importa onde quer que seja, o produtor tem um animal que ele coloca à disposição para o progenético, a gente faz a avaliação técnica desse animal, é chancelado pelo inspetor, ele já tem registro, não importa, ele já fez toda a parte dele perante a BCZ, mas precisa saber se ele tem uma avaliação adequada para poder ser enquadrado nesse programa e melhorar o rebanho. E esses animais vão para o site da BCZ, que vai se tornar inclusive online esse ano, tá certo? E o produtor tem condições de ter acesso de comprar através das instituições financeiras nessas condições. Então, está havendo uma mudança dentro da própria BCZ agora, e acredito que janeiro próximo a gente já esteja atuando com o Progenética online. Muito bacana, né? Eu acho que já estamos nos finalmente, mas antes de encerrar, eu acredito que essa entidade, essa associação tem muito a favorecer, né, os agropecuaristas da nossa Paraíba. E eu queria que vocês dois falassem uma mensagem de ouro, que sempre eu estou conduzindo o nosso podcast com uma mensagem rápida para um produtor que queira começar já com a parte estratégica certa, o que seu Lourenço tem a dizer por fim, doutor Mário também dá sua colocação. Olha, só, eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer a você, o programa do Campo para você, pela oportunidade. A BCZ à disposição de todos os seus ouvintes e criadores. Enfim,
A minha mensagem de ouro é que o investimento na pecuária tem que ser levado com muita seriedade, né? Então, é melhor você investir em um projeto bem estudado, preparado, e que no item número 1 esteja a genética daquele rebanho que você vai utilizar na sua pecuária, do que qualquer outro investimento que você tenha que fazer dentro desse projeto. Então, a mensagem de ouro que eu deixo aqui é que a genética é o fundamento para a pecuária de sucesso. Muito bem, muito bem. Doutor Mário. Bem, só concluindo, quero aqui deixar uma mensagem aqui, justamente a questão genética do rebanho, né? A preocupação que o produtor tem que ter para o futuro. Isso é em toda atividade, em todo, vamos dizer, ambiente, toda atividade da agropecuária, você precisa preservar a questão da qualidade. Então, para ter qualidade, você precisa ter bons animais, né? Você tem que ter uma boa semente em todo segmento. Quer dizer, você veja, por exemplo, a questão do suíno, quanto cresceu, a questão da avicultura, né? Quanto a pessoa pensa que, vamos dizer assim, o reprodutor, o frango, são milhões e milhões de frangos que são testados para você tirar a genética de um para poder ser aproveitado. Então, a ciência, a pesquisa, está em primeiro lugar e o produtor tem que aproveitar esse momento. Se você quer começar uma atividade hoje, por exemplo, essa atividade agropecuária, a pecuária em si, como a gente está falando aqui, você tem que ter uma base de rebanho, você tem que buscar coisas que já estão comprovadas no mercado para que o produtor possa ter sucesso com isso. Não adianta você querer investir se não tiver qualidade. Então, a qualidade da genética é uma das primeiras coisas que o produtor deve ter com isso. E nesse momento aqui também agradecer aqui como presidente da federação a presença de Fernando aqui, tantos outros presidentes, representantes de setores que passaram por aqui. Agradecer a Fernando a presença dele aqui, agradecer você também que está a semana toda aqui entrevistando as pessoas. E aqui fica nossos agradecimentos também à CNA, ao Instituto CNA, o próprio Daniel Carrara, que comanda essa questão para onde a carreta vai junto com esse instituto. A presença da carreta Agro pelo Brasil aqui no Paraíba é muito importante, porque não só a conversa que nós temos tido aqui com vários amigos que passaram por aqui, mas também a divulgação do sistema em si. Então, mais uma vez, fica aqui nossos votos de agradecimento e também mostrar ao produtor a questão de preservar a qualidade daquilo que ele está pensando em fazer. Encerramos mais um episódio, dentre esse e outros, todos levantando o nosso setor agropecuário. Então, espero que vocês tenham gostado. Curte aí para divulgar mais vezes esse vídeo e até o próximo episódio. Obrigado e tchau, tchau.